A empresa familiar ela tem algumas características específicas, né? Tem muita questão da lealdade dos funcionários, tal, tem um caráter de emoção maior do que a razão. Então, normalmente as empresas familiares contratam a gente para poder entrar um pouco com esse equilíbrio entre emoção e razão. Então, é para conduzir um planejamento estratégico, para estruturar um conselho, melhorar processos, né? E aí já te parabenizar aqui, Ivan, por quê? Porque pelos dados que a gente acompanha, 33% das empresas familiares chegam na segunda geração. Isso era um grande medo da minha vida. 14 chegam na terceira, que é o teu caso. Só 14% das empresas chegam na terceira geração, né? Aí se você quiser avançar mais pro seu filho, só 4% chegam na quarta geração. Então você vê que é algo realmente difícil. E aí é onde a governança entra, né? Para deixar a empresa longeva, né? Aí tem alguns elementos que eu ia comentar aqui, até para você dar a tua opinião, né? Então, a inserção de novos profissionais, né? Também para ir equilibrando, oxigenando também, tem os perfis diferentes. E também dentro do que a gente acompanha, tem 5 elementos que fazem um sucessor gerar resultados dentro desse processo, né? Eu vou falar um pouco desses 5 elementos aqui, aí você me comenta aí um pouco deles. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Camila Coutinho em mais um episódio do Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza, que inspira pessoas, impulsiona negócios. Hoje, num formato especialíssimo, a gente traz aqui conosco Ivan Bezerra de Menezes Neto, diretor executivo da TBM Têxtil e da Filate Malhas. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Gratidão por ser convidado para esse momento tão especial. Seja muitíssimo bem-vindo. E a gente tem aqui conosco também o Arthur Lídio, sócio e consultor da Gomes de Matos Consultoria. Tudo bom, Arthur? Prazer, Camila, estar aqui. Prazer, Ivan. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana, né? A gente falar um pouco de gestão aqui. Eu acho que tem muito a agregar aí às pessoas que estão assistindo. Perfeito. A gente conversa aqui no Plano Business da Unimed Fortaleza com profissionais, grandes nomes, principalmente aqui do nosso estado, do Ceará, né, que de alguma maneira construíram um legado em empresas que são case de sucesso, que são inspiradoras. E aí a gente tem aqui, quando a gente fala de têxtil Bezerra de Menezes para o grande público, né, que eu acredito que todo mundo conhece, é motivo de orgulho para o povo cearense, Ivan. E a gente vê você sentado aqui para a gente falar de um tema que é sucessão e governança nas empresas. Né? Então você, terceira geração? Terceira geração. Terceira geração à frente desse negócio. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, acredito que vale você contar um pouquinho da história da TBM, da Filate, e depois a gente entender como é que você se insere nisso. Tá. Primeiro, assim, quando você fala que a TBM é um orgulho para o povo cearense, né? A gente ouvir isso é um negócio que enche a gente de orgulho mais do que qualquer coisa, né? E mostra que a gente está fazendo o trabalho correto, né? Mas assim, a TBM, ela fez esse ano 51 anos, né? Eu sou a terceira geração da empresa já. A empresa foi fundada pelo meu avô e pelos irmãos. Meu avô é do Juazeiro do Norte. Então são 7 irmãos. E aí, na época, o meu avô, o Ceará, ele estava entre os 3 maiores produtores de algodão do Brasil. E naquela época, o meu avô e os irmãos, eles tinham usinas de algodão, que eles pegavam o algodão, beneficiavam e entregavam para as indústrias. E aí chegou a ser uma empresa grande, tinha filiais no Nordeste, acho que tinha em Goiás também. E aí, naquela época, o algodão cearense foi dizimado por uma praga chamada bicudo. E aí fechou a empresa de beneficiamento e eles decidiram montar a primeira unidade da TBM em Fortaleza. E aí foi quando meu avô, com meu pai e minhas tias vieram para cá. E nessa época também, eles tinham o que ficou conhecido depois, o BIC Banco, né, que era o Banco Industrial do Cariri. Sim. Que posteriormente foi vendido para um banco chinês. E aí, quando meu avô começou a tocar a TBM, ele, agora não sei dizer o tempo, mas ele começou a comprar a parte dos irmãos. Desses 7, né? Dos 7, da fiação. E os outros coronéis, que é o coronel Adalto e o coronel Humberto, eles também começaram a comprar a parte do banco dos irmãos.
Aí ficou os 2 coronéis com o banco e o meu avô com a TBM. E aí foi quando, enfim, começou, né? O meu pai, ele não começou assim como eu cedinho na TBM, eu comecei com 17 anos. O meu pai entrou, aí acho que não se adaptou tanto e foi empreender fora. Aí criou várias empresas, meu pai tem um espírito empreendedor gigante. E aí ele montou os seus negócios fora, e aí o meu avô, em dado momento, achou que meu pai deveria voltar para assumir. E aí quando ele retornou, já foi já com cargo de liderança alto. E aí pegou a empresa de um tamanho infinitamente menor do que é hoje e transformou no que ela é hoje, né? Hoje nós temos 2 fábricas em Fortaleza, temos uma fábrica no Mato Grosso e também temos a Filate, que é uma malharia do mesmo grupo, né? Que é uma empresa grande também. Mas assim, hoje o que a TBM é versus aqui meu pai pegou é um negócio totalmente diferente. E aí é curioso, Ivonete, você trazer esse relato. Eu era uma que conheço a história do negócio e da marca, mas eu não sabia dessa trajetória do teu pai nesse contexto, né? Sim. E aí, a gente voltando aí uma casa, é um pouquinho diferente da tua inserção nesse negócio, né? De como foi com o teu pai. E compartilha aqui com a gente como é que foi para o Ivan Neto, né, que já vem aí numa terceira geração, assumir esse negócio. Quando é que o Ivan Neto, com a tua formação, né, a tua bagagem, por onde você foi passando, tão novo, deu esse estalo de assim, não, eu quero esse negócio. Num movimento diferente do teu pai que foi, voltou e agigantou o negócio. Eu acho que começa pelo nome. Assim, o meu pai é Ivan, meu avô é Ivan, e eu fui Ivan. E meu filho também é Ivan. O quarto, né? E aí, eu acho que sempre teve essa vontade de querer ser igual meu pai, igual meu avô. Eu sempre fui muito próximo do meu avô, muito. E eu vi aquilo, a TBM, uma empresa grande, eu sempre ia muito pra lá nas férias, ficava lá enchendo o saco da galera. E sempre foi um negócio automático pra mim, nunca teve outra opção. Sempre foi aquilo e era aquilo e acabou-se. Por uma escolha tua. 100%. Bacana. O meu pai diz, né, que a única obrigação que a gente tem com ele é ser feliz. Não importa se é na TBM ou se é vendendo artesanato em Jericoacoara. Então, eu sempre quis muito. E aí, assim que eu cheguei do intercâmbio, com 17 anos, eu já comecei direto lá. Mas assim... Fizeste intercâmbio onde? Eu fiz nos Estados Unidos. Mas assim, o meu pai sempre foi, quer vir pra cá, a opção é sua. Mas se você optar por vir pra cá, você vai ter que abdicar de várias coisas da vida, de vários momentos de lazer, principalmente com a sua família, e você vai ter que regir a sua vida por um algo maior, que você vai representar a empresa da família. Então, assim, rapidamente o seu nome vai estar ligado ao da TBM, e o que você fizer vai impactar diretamente positivo ou negativamente a imagem da empresa. Então, e aí eu comecei por baixo, 100%, eu era estagiário, eu fui ter cargo eu comecei lá em 2011. O meu primeiro cargo de liderança foi em 2021. Fiquei 10 anos. 10 anos sem liderar. Assim, acabava que você começava a liderar, acho que por um instinto natural, né, e acho que eu fui ganhando o respeito e a confiança das pessoas. E querendo ou não, quando você ultrapassa esse momento de não ser filho do dono e tá lá porque de fato você merece, as pessoas começam a lhe respeitar e sabem que você uma hora vai assumir uma posição que vai estar acima da posição delas, né? Então eu acho que eu consegui, com louvor, conquistar o respeito das pessoas e trazer elas para o meu lado, sabe? Saber que eu não seria um ponto de interrupção de uma cultura e de uma empresa grande e com sucesso, e sim que eu seria uma continuação para melhorar algo que já era muito bom, sabe? Isso é muito bom, porque acima de qualquer hierarquia, de qualquer crachá e cargo, cadeira, você conseguir receber o respeito, né, das pessoas e a admiração, porque o respeito passa por admiração, né? Sim. E 10 anos depois é que você foi sentar numa cadeira de liderança, né, para estar onde está agora. E aí, Arthur,
perguntando aqui para ti, que acompanha muito essa questão da sucessão, da governança, essa alternância, essa continuidade, como o Ivan Neto trouxe aqui, né? Compartilha com a gente um pouquinho de como é que vocês percebem lá dentro esses movimentos que acontecem hoje, de geração para geração. Legal. Esse ano, Camila, eu completei 20 anos de consultoria, né? E aí, quando você trabalha com consultoria, mais de 90% das empresas são familiares. Então, a empresa familiar ela tem algumas características específicas, né? Tem muita questão da lealdade dos funcionários, tal, tem um caráter de emoção maior do que a razão. Então, normalmente as empresas familiares contratam a gente para poder entrar um pouco com esse equilíbrio entre emoção e razão. Então, é para conduzir um planejamento estratégico, para estruturar um conselho, melhorar processos, né? E aí já te parabenizar aqui, Ivan, por quê? Porque, pelos dados que a gente acompanha, 33% das empresas familiares chegam na segunda geração. Isso era um grande medo na minha vida. 14 chegam na terceira, que é o teu caso. Só 14% das empresas chegam na terceira geração, né? Aí se você quiser avançar mais pro seu filho, só 4% chegam na quarta geração. Então você vê que é algo realmente difícil. E aí é onde a governança entra, né? Para deixar a empresa longeva, né? Aí tem alguns elementos que eu ia comentar aqui, até para você dar a tua opinião, né? Então, a inserção de novos profissionais, né? Também para ir equilibrando, oxigenando também, tem os perfis diferentes. E também dentro do que a gente acompanha, tem 5 elementos que fazem um sucessor gerar resultados dentro desse processo, né? Eu vou falar um pouco desses 5 elementos aqui, aí você me comenta aí um pouco deles. Primeiro, capacidade técnica. O sucessor ele tem que ter capacidade técnica para sentar na cadeira ali, né? Senão, como você falou, as pessoas não vão criando uma credibilidade nele. Segundo ponto, a habilidade política, que você tem diferentes esferas, né? Você tem que ter a esfera da família, a esfera dos gestores, você tem que conseguir ter muita habilidade de permear bem com essas esferas aí. Paixão pelo negócio, muitas vezes o sucessor ele não é apaixonado pelo negócio e ele vai viver a paixão dele em outro canto, né? Vontade de deixar a sua marca e experiência externa. Falando um pouco desses elementos aí, o que é que você mais... Desculpa aí, viu, Camila? Eu entrei aqui com pergunta para ele, mas ótimo. Justamente que eu tenho curiosidade de saber como é que ele dentro desses 5 elementos. Começando pela experiência externa, isso é um fato que algo que eu não tive. Meu primeiro emprego, e até hoje, é na empresa da família, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos que, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu teria feito diferente. Eu teria ido para outra empresa, enfim, ver como é que... Até empresas que não são familiares. Para ver como é... Porque, assim, eu concordo 100% que a empresa familiar tem um algo de ser muito emotiva. E de mais passional, né? E de deixar a gente na empresa durante muito tempo que não deveria estar. E empresas de executivos, que o resultado é acima de tudo, isso é difícil de se ver. 100% razão. Então, inclusive é algo que eu estou tendo dificuldade de mudar na empresa. Eu já troquei muitas pessoas, cargos de gerente, que eu via que a cultura estava mudando e a pessoa não acompanhou. Não porque ela é ruim, mas porque às vezes ela não quer. Uhum. E ela tá no direito dela. Então, assim, a cultura ela vem e ela, em um dado momento, quando ela tá muito ali naquela força ali de mudar, pessoas, infelizmente, vão ficar no meio do caminho, né? Por mais humano que a gente seja, né? Então, eu não tive experiência fora e eu acho que hoje, se eu tivesse tido, me ajudaria bastante, né? Com relação à capacidade técnica, eu busquei aprender em instituições de ensino renomadas no Brasil e fora, né? Eu me formei na Unifor, uma formação nada, assim, super comum, né? Apesar de ser uma faculdade boa. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, aqui em Fortaleza. Eu fui lá fazer essa pós aqui, e meu pai teve um problema de saúde, eu li que ele achava que era sério, mas não era. Só que aí ele deu um clique, tipo assim, preciso sair daqui porque aqui que tá me dando estresse e não sei o quê. E o nosso combinado era que eu com 30 e ele com 60 iria ter a transição. Que legal. E aí ele chamou, inclusive foi o Nizabro que indicou, que é sócio do Dandan. Sim. O professor Pedro Mandelli, que é da Fundação, professor de liderança, uma referência lá na Fundação, para ser o mentor dele
para justamente ele começar a abrir a cabeça que ele iria sair da empresa. E aí eu entrei na mentoria, porque eu era o sucessor, né? E nesse momento, o professor Mandelli falou, tu tem que ir para o MBA da fundação. Aí eu, não, eu vou, mas deixa eu acabar aqui, depois eu vou, né? Aí não, tem que ir agora. Aí eu fui, a idade média da turma era 45 anos, eu tinha 24, 25, um negócio assim. E um dos grandes mudadas de chave na minha cabeça foi que antes de eu ir para a fundação, eu achava que eu não iria conseguir assumir a empresa, que eu não tinha capacidade. E aí ficava aquele clima chato entre eu e meu pai, tipo, meu pai querendo mais insatisfeito com a minha performance, e eu sabendo que não estava entregando, mas queria entregar, mas de alguma forma não conseguia. E aí eu fui para a fundação, aconteceu alguma coisa lá, que eu virei a chave e eu vou assumir esse negócio, eu tenho capacidade. E aí foi quando eu assumi uma gerência lá, que na minha cabeça já era para eu ter virado diretor. Isso é 2021? 2020. Não, 21. Pós-pandemia, entre 20 e 21. Só que o nosso tempo nunca é o correto, né? Sempre tem um tempo que é mais correto que o nosso. Sim. E aí eu assumi esse cargo e foi quando eu comecei a crescer muito e eu comecei a ver que eu tinha que cuidar das pessoas. Eu fui para lá, para a fundação, odiando RH e voltei amando. E aí quando eu comecei a ver pessoas e tal, as pessoas foram começando a confiar em mim, aí quando eu comecei a deslanchar mais a empresa. Aí depois disso eu fui para o MIT fazer curso de empreendedorismo, fui para a ESAD, e eu tenho um sonho de fazer o OPM em Harvard. E aí a minha meta é todo ano, daqui a uns 4, 5 anos, que eu acho que eu tô novo ainda. Todo ano eu ir para algum curso fora, grande, bom, assim. Dá uma oxigenada. Para eu ter bagagem para um dia conseguir ir para o OPM. Sei lá, acho que com uns 36, 37. Tinha mais alguns pontos, né? Que você tinha falado. Paixão. Eu acho que isso, assim, eu gosto muito da empresa. Muito, assim. E eu acho que a gente percebe na fala, né, Arthur? Eu acho que, assim, inclusive isso às vezes não é tão bom, sabe? Porque tipo, ano passado ligaram algumas empresas querendo conhecer a gente para uma possível compra. Não deu em nada, mas eu fiquei tão mal só de aceitar a visita. Mas acabou que não deu em nada, mas acho que você tem que pensar também, quando você está à frente de uma empresa familiar, no patrimônio da família, né? O que é que vai ser melhor para a família? Continuar com o negócio ou é vender? Mas, enfim, não foi, mas assim, eu sou muito apaixonado. Muito, 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 demais. A gente percebe na fala, lá no nome, não à toa foi a tua primeira opção, né? Você não fez nem esses benchmarkings, essas visitas, esses estágios em outros lugares, como você falou, que talvez até hoje tivesse voltado atrás e faria, mas talvez por uma coisa de uma ligação familiar muito forte, com o avô, com o pai e tudo, e você quis ir, né? Mas aí ele trouxe aqui, Arthur, um ponto que eu acho que chama a atenção da gente, que é assim, pessoas, cultura e essa questão desse desafio, né? De como é que a gente tem uma empresa orientada para resultado, uma cultura de resultado. Sem esquecer das pessoas. Sem nem atropelar, mas também ser conivente com quem não entrega resultado, como você citou, né? Então, qual é a justa medida, se é que ela existe? Né? Assim, que mecanismos, que ferramentas a gente tem do ponto de vista de sucessão, sobretudo em empresas familiares, que eu entendo como copo meio cheio e positivo, na empresa familiar, aquele lugar tem uma alma. Ele tem um jeitão, aquela marca ela tem um espírito ali que é diferente do multinacional, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão da cultura por resultado e essa sucessão, né, para que você chegue, como o Ivan Neto mencionou, você provoca a mudança, você traz a melhoria, mas você leva para o próximo salto, né? Que mecanismos, que ferramentas a gente tem, assim? Todas as empresas, independente de ser familiar ou não, a cultura organizacional é um fator chave de sucesso para a empresa, né? E aí dentro da cultura, é muito assim, qual o jeito de trabalhar, o que é que a gente valoriza aqui na TBM, né? Então, nesse caso. E aí o que é que eu percebo às vezes, onde é que a empresa familiar ela termina errando na dose, que é o quê? É porque eu tenho para eu avaliar se a pessoa tem perfil ou não, eu tenho que avaliar a competência dela e o caráter.
E às vezes na empresa familiar eu olho muito para o caráter, poxa, essa pessoa aqui é de extrema confiança minha, mas não avalia a competência, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse 2 babás para você escolher. Uma babá extremamente experiente para cuidar do teu filho recém-nascido e a outra, uma extremamente experiente, mas não tem caráter. E a outra tem muito caráter, mas nunca cuidou de um bebê. Corre o risco dela derrubar o teu filho no chão no primeiro contato. Qual das duas você escolhe? Acho que tem um time de uma e de outra. Eu acho que nos primeiros 3 meses seria a experiente, depois eu mudava. Mas assim, isso aí é um dilema que a gente vive todo dia, né? E eu acho que, pelo menos lá na fábrica, uma coisa que a gente fez que ajudou muito a resolver isso, foi implementar uma avaliação de desempenho com o Ninebox. Legal. Então, lá, a pessoa ficou no quadrante ruim, a gente tira. E assim, é óbvio que não, são decisões ruins, etc. E no começo a galera ficou, tipo, não vou avaliar a pessoa ruim, porque se ela ficar no quadrante ruim, ela vai sair. Mas é isso, tem que oxigenar. Gente, assim, é impressionante, assim, eu tenho um respeito e um apreço pros meus gerentes e diretores que estão há muito tempo. Eles estão lá porque eles são bons. Mas quando chega gente nova, é uma pegada diferente. Sangue no olho, vontade de fazer, de mudar. Tem que ter muito esse equilíbrio entre a experiência, pessoas que estão lá há muito tempo, que tem a cultura da empresa, mas tem que ter gente nova, porque senão não vai. Que acabam sendo guardiões dessa cultura, né? Não vai. E é legal o que o Ivan está falando, que a Ninebox é uma ferramenta de gestão onde você cruza ali como é que é o potencial da pessoa com entrega versus comportamento, né? Versus comportamento. E não aí, só de cima para baixo, né? A avaliação. E aí, quando você tem uma pessoa que tem muito comportamento, mas resultado baixo, vai dar problema, né? Como também muito resultado e pouco comportamento. Eu tenho pouca cultura da empresa, mas entrega muito resultado. Essa pessoa é péssima porque ela vai levar tu como um exemplo ruim para a tua empresa, né? Do que não fazer. Então a Ninebox é um exemplo de ferramenta que eu utilizo. Código de conduta também é utilizado bastante, né? Plano de carreira para estimular também esses aspectos que vocês estão falando. Eu sou muito pró meritocracia, sabe? Então, tipo, uma dificuldade que eu tive no começo é que eu tinha pessoas que estavam há muito tempo de casa, que tinham cargos de ser analista sênior, e eu não concordava com o cargo versus a entrega. E eu via que aquelas pessoas tinham chegado até ali por estar muito tempo, por ser de confiança e etc. Que é muito comum. E aí essas pessoas precisam estar ali porque elas merecem. Então, se a pessoa for boa, eu vou reconhecer ela, eu vou dar aumento, eu vou promover. Óbvio que com política, X não pode receber aumento com período X e etc. Mas quando você começa inclusive, quando chega essa geração nova, é uma geração muito mais complexa de trabalhar. Mas tem umas pessoas da geração nova que são muito boas. Mas só que se você não reconhecer essas pessoas, eles vão embora. E aí quando você vê essas pessoas crescendo, e aí ele vê que tem uma pessoa acima dele que está há muito tempo e não entrega, esses caras aqui se desmotivam. Então você tem que falar assim, analista sênior, cuidado que tem um júnior chegando, e se tu não performar, ele vai te engolir. Mas, e isso é o lado bom e lúdico assim, das coisas. Mas se você não tiver cuidado, você acaba com a cultura da empresa que fica um ambiente meio que as pessoas ficam com insegurança. Então você tem que conduzir isso sendo muito humano, sendo muito transparente, humilde. Clareza, né? Tendo muita clareza, não querendo não dizer a verdade ao máximo, sabe? Então tem que ser muito transparente. Mas esse negócio de a pessoa ficar ali porque tá há muito tempo, sem entregar, isso aí é o começo do fim, na minha opinião. Voltando, por exemplo, das 2 babás, eu não escolheria nenhuma das 2. Uma que não tem caráter, cuidar dele mesmo. A competência, eu não ia escolher nenhuma, ia abrir o processo seletivo de novo. Mas é só para fazer essa analogia, né, que os dois são importantes, o comportamental e o técnico, né? E aí a gente, essa é a dificuldade que a gente tem nas empresas familiares, né, que olham muito para o comportamental e às vezes esquece
o técnico. É muito legal saber que eles implantam lá a avaliação de desempenho, né? Porque a avaliação de desempenho permite a gente fazer as promoções de maneira mais segura, né? E reconhecendo. Não. E assim, e também falando para você saber como é que é a cultura valorizada daquela empresa ali, as pessoas vão observar que tipo de gente você está contratando, você está dando um recado. Tá. Que tipo de gente você tá está demitindo. promovendo, também está dando um E aí recado. você tá mantendo. E o terceiro é justamente o que ele falou, quem você está demitindo. Esses 3 movimentos que você faz em termos de pessoas, você está dando um recado para a equipe, está fortalecendo a cultura que você quer implantar. Mas tem um movimento, Arthur, que o Ivanete citou agora, que é de eu tô aqui sustentando e mantendo uma pessoa que não performa. Quem está embaixo vai olhar e vai dizer, eu vou performar para quê? Exatamente. Ele compromete não só com a não entrega dele, ele compromete com o exemplo E assim, às vezes quando a para quem pessoa, vê a não entrega e ele quando tá a pessoa ficando. não entrega, mas tem um comportamento bom, é menos... Não é que é menos mal, Vai mas passando. Traumático. menos traumático. É quando a pessoa até entrega ou não entrega, mas que tem um comportamento ruim, ela contamina tudo. É. Tudo. Isso é um câncer. O Jim Collins diz, né, lá no Empresas Feitas para Vencer, assim, são as pessoas que você tira do barco. Total. Tão importantes quanto as que a gente Você coloca bota. no barco, porque elas comprometem, como você falou, cultura, enfim, tudo Então, isso. esse é recado aí para quem está assistindo, né? Preste bem atenção quem você está colocando para dentro, quem você está promovendo, quem você está demitindo. Isso daí vai dar a linha da cultura Os que você está recados montando, certos, né? o recado que você está dando para a sua equipe. Na contratação, é um momento que você tem que gastar muita energia. Muita energia. Muita. Todo mundo lá na fábrica que é de analista para cima, todos assim, me trago os 3 melhores. Que se eu escolher... participa de todos? Não. De analista para cima? Eu participo da seleção final. Assim, Certo, me tragam 2 ou 3 pessoas que aqui eu escolher, tecnicamente é a mesma coisa. Eu só vou avaliar o comportamento da pessoa. Aí às vezes eu erro, às vezes eu acerto, né? Mas pelo menos quando eu contrato, tem uma clareza maior do que aquela pessoa é a pessoa que eu acho que vai ajudar a gente a levar a gente para um futuro que a gente almeja. Legal isso que você está falando, Ivan, porque é uma regra de gestão que a gente tenta implantar nas empresas, que é o quê? Contrate devagar e demita rápido. E as empresas fazem normalmente o contrário. Eu quero para amanhã essa contratação aí, não dá nem tempo de fazer uma seleção criteriosa. Na hora de demitir, fica postergando aquela demissão, postergando, já sabendo que é uma pessoa errada. Você, quando contrata errado, perde tempo, a pessoa contamina Gente, a empresa. o custo de uma contratação errada. Não é nem dinheiro, é Não, o de custo de energia, né? De tempo. Até a pessoa rodar plena, bem. que aquela pessoa vai fazer a cultura. Exatamente. De tempo do gestor, né? Porque tem 2 tipos de pessoas, as que são freadas e as que são empurradas. Empurrar uma pessoa dá muito trabalho. Agora frear não, vai para a esquerda, vai para a direita. Vai tentando, é super tranquilo. É o que se diz, né? Assim, entre conhecimento, habilidade e atitude eu não posso ter por você, né? Exatamente. Mas aí, trazendo aqui um outro ponto que eu acho interessante, que é muito juntinho ali de quando a gente fala de sucessão, que é governança, né? Você trouxe aqui uma ferramenta, código de conduta, né, Arthur? Sei lá, nós estamos em 2025, acho que a primeira vez que eu tive contato com o código de conduta ali, que eu assinei, fica à vontade, que eu assinei e aí lá se vão 11 anos, foi 2014, né? Recebi aquele livrinho, que era meio que uma evolução ali de direitos e deveres, né? Assim, posso, não posso, devo, não devo. E acredito que, sobretudo nos últimos 5 anos, né, desses 3 pilares de ESG e ESG, como queira chamar, que a gente sempre falou muito do ambiental, o social de alguma maneira, né, a empresa faz ali alguma coisa, mas esse bracinho de governança, ele é relativamente novo, até do ponto de vista conceitual, de entendimento das pessoas, né? Então, queria escutar o Ivan lá na TBM, lá na Filat. Eu sei que vocês têm uma atuação, você falou em 4 fábricas, né? Sim. Com certeza, o trabalho de governança, ele sustenta muito essa cultura que a gente está discutindo aqui. Como é que tem sido a implantação e o desenrolar desse trabalho de governança na Têxtil Bezerra de Menezes e na Filat? Assim, começou muito depois que a gente implementou o conselho, né? Conta um pouquinho dessa estrutura pra gente. Foi assim, a gente teve algumas experiências com o conselho que a gente não tinha gostado tanto, e aí a gente decidiu parar. Aí, quando eu estava na fundação, eu conheci um professor, o Reinaldo, que eu chamei ele para ser meu mentor. E aí, em dado momento da mentoria, eu falei, cara, eu quero que tu venha para cá e implante o conselho com a gente. Porque eu achava que o conselho, inclusive, ia ajudar muito na sucessão entre eu e meu pai. Porque tem assuntos que são delicados e
talvez fale e atrapalhe um pouco a relação de pai e filho. Tem que ter um mediador. E aí o conselho ia lá e a gente usa o conselho para ajudar nisso, sabe? E aí, quando ele chegou e implantou, aí começou a mudar. A gente começou a ter níveis de reporte mais estruturados, com indicador que a gente tinha que mostrar para o conselho. Com a chegada do Geraldo Luciano, ajudou muito mais, que ele é um cara enfim, que tem uma experiência gigante em abrir capital de empresa, né? Não é o nosso caso, mas... A visão, né? a gente quer se organizar muito. E eu acho que quando as empresas vão avançando nas gerações, né? Hoje o meu pai, ele tem 2 irmãs que ele tem uma liderança sobre elas muito grande. Com certeza eu não vou ter a mesma liderança que meu pai tem com as irmãs, com meus primos, né? Então, quanto mais profissional e transparente... É porque a árvore, ela vai abrindo, né? E correta a empresa for... E multiplicando. Para a perenidade da empresa é fundamental. E isso eu acho que é uma coisa que os sucedidos, de modo geral, pecam muito, de não organizar a empresa no sentido de deixar preparado para possíveis desavenças da família no futuro, sabe? Assim, você vê a empresa se acabar por briga de pessoas que querem suceder ali o cargo do pai ou da mãe, né? Mas eu acho que, tanto como negócio... Assim, eu acho que mesmo que a TBM fosse uma empresa que eu fosse a segunda geração e meu pai não tivesse nenhum sócio, ela é importante para o negócio. E no nosso caso, que ela é uma empresa que tem, além do meu pai, tem outras 2 sócias, que são as irmãs dele, ela é importantíssima para gerar transparência e confiança para as pessoas que vão para um conselho de família e que, quando enxergam os números, sabem que aqueles números são números verídicos e verdadeiros, entendeu? Então, eu acho que é isso muito. É muito isso, é passar confiança para sócio e acionista e deixar a gente, assim, uma empresa que, se uma auditoria de renome for para lá, para a fábrica, ela não vai encontrar surpresa, que a gente tá bem direitinho by the book. Numa escala 0 a 10 hoje, no nível de maturidade do trabalho de governança de vocês, tu achas que vocês estão em que... A gente tá um 7 na média. Boa. Tem muito que avançar ainda. Boa. Nossa, eu ia perguntar um outro instrumento de governança também que é bem utilizado, não só em empresas familiares, né, mas em empresas em geral que tem uma relação de sociedade, que é o acordo de sócios, né? Que lá estabelece regras de entrada, de saída, foi que o tipo primeiro de decisão. Como é que foi essa experiência de trabalhar com acordo? Porque é meio que você discutir problemas antes dos problemas acontecerem, né? Isso foi muito conduzido pelo meu pai, né? Assim, óbvio que ele perguntava a minha opinião e acho que, por eu ser o sucessor, ele quis também saber a forma que eu achava melhor e etc. Mas o meu pai tem uma relação com as irmãs muito, muito top. Assim, eles têm... Assim, o nível de relação deles é muito louvável, sabe? Legal. Então, eu acho que, por esse fato, eles conseguiram conduzir isso da melhor maneira possível. E, assim, hoje, assim, toda a família se dá bem, mas realmente tem pontos que é melhor tratar antes do que quando o negócio estoura, sabe? Exatamente. Porque quando estoura, a chance de as pessoas retrocederem e compor é difícil. Difícil demais. Depois que inflama, as coisas complicam mais. E assim, o meu pai passou por um problema recente de saúde, sério, que ele se ausentou durante quase 1 ano da empresa, né? E isso não tinha nada feito, era tudo de boca entre os 3, né? Foi o teu teste de fogo esse ano. Foi. E aí, nesse momento, elas mesmas se sentiram inseguras, sabe? Tipo assim, se tu morrer, e aí, como é que vai ser? O Ivan vai ter a mesma... Cota. boa vontade que tu tem com a gente. Não boa vontade porque elas são donas, né? Mas, tipo assim, vai ter o mesmo... O ânimos ali, né? O espírito. Relação, não sei o quê. E aí ele, não, beleza, vocês têm razão, bora organizar tudo. E aí pegou e organizou. Muito bom. Nessa construção, né, de governança que vocês estão passando, acredito que a maioria das empresas de governança é gerúndio, né? Ela está acontecendo. Nunca vai estar 100%. Ela não acaba e é um negócio muito recente. O que é que tem sido mais desafiador para ti? Tem algum ponto, assim, Eu que tu acho diz aqui... tipo assim, a governança, ela vem... Às vezes ela é meio chata também, né?
Então, você costumava fazer coisas de uma forma mais simples, e aí a governança vem e tem que fazer as coisas de uma forma mais complexa. Então, mudar essa cabeça do ser rápido e ágil, resolver problema, a governança, ela não, tem que analisar, tem que ver a melhor maneira possível, dá mais trabalho, mas ela tem que ser feita. Então, acho que sair desse nível de agilidade, resolver para ontem, não é ser ágil. Tipo assim, eu considero que antes, a gente não era ágil, a gente era apressado. Então, quando você tem Boa. pressa, você não faz as coisas direito. E a governança não, ela vem, você pode ser ágil, mas você tem que fazer a coisa direito. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Fazer o que é certo do jeito certo, né? Você que acompanha, né, Arthur, em várias empresas, né, familiares ou não, mas a grande maioria, como você mesmo citou, familiares. Esse processo aí de governança, né, dessa implantação dessas conformidades, desses acordos mais discutidos e, por vezes, às vezes mais longos do que essa pressa, esse imediatismo que a gente tem de resolver, etc. Como é que tu tens visto a evolução disso? E aí, falando de Ceará mesmo, tá? Dentro do âmbito de atuação aqui da gente, Estado, como é que tu tens sentido isso e os maiores gargalos quando vai para o âmbito família, né? O Ivan Neto trouxe aqui que o pai e as tias se dão muito bem, graças a Deus, que bom, mas nem sempre é assim, né? Como é que tu tem vivenciado isso? Tem uma metodologia que a gente usa bastante, que é o ciclo de vida das organizações, né? A empresa começa no namoro, quando o empresário tem aquela ideia ali, né? Depois ela entra na infância, que ela não se sustenta sozinha, ela precisa do dinheiro ali do fundador para poder sustentar, e depois ela entra numa fase de toca-toca, que é onde todo mundo faz tudo. Aí ela começa a entrar na adolescência, que ela coloca novas lideranças ali, né? Aí nesse momento, para ela poder conseguir seguindo ali rumo à plenitude, tem um momento que pode dar um problema grave para uma empresa, que é a cilada do fundador. A cilada do fundador é o quê? O fundador ele não preparou ninguém para suceder ele. E aí o que é que acontece? Já a gente que estuda empresas familiares sabe de vários casos, né? Teve aquele do acidente da Gol, que os dois irmãos estavam viajando junto e aí morreram, e aí o pai teve que voltar. Então tem vários casos que podem acontecer. Então só começa, Camila, na hora que o fundador começa a tomar a decisão de que ele precisa descentralizar para outras pessoas. E isso é muito difícil, por quê? Porque ele sabe que ele executa melhor do que o sucessor. E aí ele tem essa paciência. Não vai sair tão bom como ele faria, né? Mas vai sair de uma maneira que eu estou pensando ali na longevidade. Então, começa do fundador ter essa vivência, e aí tem um tempo de preparação. Não sei qual foi o tempo do Ivan aí, mas tem algum benchmarking desse tempo, assim? Sei que é muito particular de cada negócio, mas... Sucessão é uma ciência não exata. Não exato, mas tem uma média, assim? Mas dizem que em média 6 anos de tomando decisão juntos. Não é o tempo que o Ivan está na empresa. Sim. Mas o conselho é muito legal para o Ivan, porque na hora que ele está no conselho, ele está tomando decisão em conjunta. Então, dizem que quase o ideal um estágio supervisionado de 6 anos ali. O ideal é 6 anos de tomada de decisão compartilhada. Não é de tempo de empresa. Sim, perfeito. E aí você pode até compartilhar aí como é que está o teu tempo de tomada de decisão contínua. 4 anos, desde 21. Anos. Então ele está em preparação ainda, né? Ainda com mais 2 aí ele fica... Desde quando assumiu o cargo de liderança, então, já... Foi. Quando eu estava ali, acabando o MBA, que eu comecei a tomar decisão de Porque, assim, às vezes na empresa familiar o fundador toma a decisão da sucessão, mas aí coloca o sucessor em algum setor específico. Ele não compartilha as decisões do negócio final. Aí o sucessor não cria esse aprendizado. Então, na hora que ele toma a decisão, que é o passo 1, e começa a compartilhar as decisões a nível de alta gestão ali com o sucessor, é onde começa o processo. Na minha realidade, uma coisa que eu acho que eu tive muita sorte é do nível de autonomia que meu pai me dava. Boa. E me dá até hoje, né? Ele podia não concordar, como até hoje ele também algumas vezes não concorda. E aí, antigamente, ele chegava e falava assim, depois, né? Não concordo com isso, e a gente discutia. Às vezes eu, entre aspas, né, ganhava, às vezes eu perdia, e depois eu tinha que me retratar com a galera, dizendo, não vai ser mais assim, vai ser assado. Mas ele nunca chegou, vai ser do meu jeito, e acabou-se. E hoje, como ele tá fora, sei lá, de 95% da operação, ele fala assim, não concordo, mas vocês estão no dia a dia, vocês que resolvam. Então,
isso é um ponto que Boa. é um facilitador gigante, gigante. E o outro é de, tipo, meu pai, ele sempre falou assim, ó, com tal momento eu vou sair. Então vocês se preparem, que eu vou sair. Assim, quando meu pai, ele teve problema de saúde, ele mudou a cabeça dele, assim, abruptamente. Ele falou assim, ó, agora eu vou curtir a minha vida, eu vou viajar, eu vou, enfim. E isso, essa saída dele, por um lado, foi bom pra mim, que eu fico muito tempo na fábrica só, sem a presença dele lá física, sabe? Então, eu tive que começar a me virar, de um jeito ou de A outro. confiança tem que vir. Aquilo eu tive que fazer acontecer. Então, acho que esses três pilares, assim, dessa saída dele, porque ele quis se afastar mais e me deixar lá, me ajudou. O nível de confiança e de autonomia que ele tinha em mim me ajudou muito. E essa vontade dele de realmente um dia querer parar e desacelerar e largar o osso, sabe? Mas aí eu até brinco com ele, eu falo assim, esse momento dos 30 por 60 chegou, né? Eu tenho 31, ele tem 61. E aí, quando foi em janeiro desse ano, eu falei assim, pai, e aí? Tu tá com 60, eu tô com 30, como é que vai ser? Chegou, né? Ou tu fala assim, vai ser, ou então tu fala assim, filho, pera, que não vai ser agora. Porque eu também não quero ficar com expectativa de, vai, como é que vai ser, agora não é e não é. Aí ele, não, você tem razão, vamos se ajustar, vamos se alinhar e etc. E a gente tá nesse momento agora, sabe? Legal. Mas eu acho que ele querer muito, assim, passar o bastão, a confiança e a autonomia. E eu ter tido esse teste no quente, ter ficado um ano e pouco ali só, foram pilares importantes na minha trajetória, sabe? E, Camila, você me permite rapidinho, ele falou dois pontos cruciais. Um que é o da autonomia. Normalmente, o primeiro executivo, quando ele vai suceder, independente de ser pai ou não, executivo de mercado, né? Eu sou de uma empresa familiar, Sim. está saindo o fundador. Ele só fica em média 14 meses. Caramba. E aí o segundo, ele fica mais tempo, fica 3 anos. Né? Mas por quê? Porque ele não recebe autonomia. O fundador toma a decisão, eu não quero suceder, mas ele não entrega ou não passa o bastão. E outro ponto também que o Ivan comentou é assim, ó, teu pai só vai sair plenamente do negócio quando ele tiver outro negócio para ele se preocupar. Porque ele já assim, tu tem. imagina um cara que trabalhou a vida toda ficar em casa, deitado ou passeando, ele não se aguenta. Ele vai precisar ter um outro negócio para poder. Então, também do que a gente acompanha nesses 20 anos aí de empresas familiares, a gente vê o quê? Que o fundador ali, ele só vai acontecer essa sucessão na hora que ele tiver um outro negócio, um outro hobby para ele se divertir ali. A gente vai caminhando aqui, porque eu olho ali pro timer, mas eu ficaria aqui horas, e acho que numa conversa extremamente generosa, assim, Ivan. De partilha com a gente mesmo, né? Assim, então, quantidade de gente que assiste a gente no canal da Unimed Fortaleza, e poder receber essa aula aqui de um jeito muito leve e com caso concreto, né, em questão, assim, na mesa, é fantástico, assim. Na nossa reta final, a gente sempre conversa aqui com os nossos entrevistados, quando estou eu, Dandan, Pompeu, meus colegas aqui de Plano Business, quem ou o que inspira você? E aí eu queria perguntar para o Ivan e depois para o Arthur. Ivan, quem ou o que te inspira? Eu acho que assim, chega numa certa fase da sua vida profissional ali que assim, o que você quer é deixar um legado ali na empresa, né, que você trabalha ou na sociedade. E eu sempre, assim, a gente já é uma empresa grande, já é uma empresa renomada, eu acho que o quanto mais você gerar impacto na vida das pessoas, você transformar a vida das pessoas. No meu caso, você continuar o legado da família, do meu avô, do meu pai, Sim. é uma responsabilidade muito grande, sabe? Assim, você não ser a terceira geração que vai ser os 13%, né? Que vai acabar ali o legado da família. Então, essa responsabilidade barra peso nas costas de transcender um nome, assim, eu acho que é algo que
que, assim, dá sangue no olho para você continuar no dia a dia ali, sabe? E fazer as coisas que você acredita, né? Assim, não tomar decisão, não ser alguém dentro da empresa que é diferente da sua pessoa. É porque você não aguenta você ser uma pessoa em casa e ser uma pessoa dentro da É empresa. genuíno, né? Então você tem que estar lá fazendo o que você acredita. E uma outra coisa, não sei se você vai perguntar isso, mas se eu tivesse alguma dica para dar para algum sucessor que está nessa mesma jornada Por que favor, é você nunca desrespeitar a cultura da empresa que levou a empresa até onde ela chegou hoje. Assim, a cultura que o meu avô e que o meu pai implementaram na empresa é uma cultura extremamente de sucesso que levou a ser uma beneficiadora de algodão no Juazeiro do Norte, a ser uma das maiores fiações do Brasil. Mas isso não quer dizer que essa cultura precisa ser modificada, porque o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Mas você nunca pode chegar na empresa e ficar apontando o dedo que as coisas estão erradas, que não funcionam, que não sei o que e tal. Você tem que ter a humildade de saber que você não sabe de nada e que você vai aprender e você vai se criar ali dentro. E que em algum momento você vai ter alguma capacidade de começar a propor mudanças e que você vai errar inúmeras vezes, mas uma hora você vai acertar e que a gente tem que ter muita resiliência para estar nesse front ali, provocando a mudança, sabe? Mas a gente tem que respeitar a cultura da empresa acima de qualquer coisa. Perfeito. Me lembrou agora, eu tive um chefe, um gestor uma vez, que ele falou que cultura ou você muda ou você se muda. Ela não vai mudar. Ou você muda para se adequar a ela, e se isso for um negócio que lhe fere, que não bate com os seus valores, então se mude, porque ela não muda, né? Mas ela não, porque assim, não é que ela não muda, uma hora ela vai mudar. Ela se transforma lentamente e assim, ela nunca vai estar num ponto que, como a governança, nunca vai estar num ponto que tipo assim, pronto, agora a cultura tá perfeita, não tem mais o que fazer. Se você achar isso, ela vai se acabar em 1 ano. Mas ela vai mudando lentamente e com muita persistência. E não tem um negócio assim, eu vou contratar uma consultoria aqui que ela vai mudar a minha cultura. Não existe. A cultura é exemplo, é atitude, ritual, é a pessoa que você contrata, a que promove, a que demite. Fortalece, né? Então, assim, são vários pontos que vão fazendo que a cultura vá se modificando. É valor, né? Assim, o que é valor ali para vocês é difícil, né? Assim, a pessoa chegar e dizer, não, para mim não valorizo isso, não é importante. Valor é valor, né? É princípio. E quem ou quem inspira o Arthur Lídio? Eu sou uma pessoa do esporte, né? Então, sou triatleta, adoro desafio, né? Mas aí, puxando para o lado da Gomes de Matos também, né? Porque eu gosto de 3 pilares, né? Sou apaixonado por crescimento, por esporte e por gestão. Acho que a Gomes de Matos foi muito feliz na hora que a gente definiu a nossa visão de futuro, que é uma visão que não tem alvo, né? A gente pode fazer ela todo dia. Que é ser um marco na vida das pessoas e das organizações, se assim o Senhor quiser. Então, a qualquer momento, chega gente e fala com a gente, aquele projeto que vocês fizeram lá na empresa que eu estava trabalhando, depois daquilo ali eu fui promovido e cresci dentro da empresa por conta daquele projeto que vocês fizeram. Ou então quando o empresário chega para a gente e diz assim, a Gomes de Matos foi um marco aqui na minha empresa, minha empresa é uma antes e depois do trabalho da Gomes de Matos. Então isso é que deixa a gente feliz e inspira a gente a continuar no trabalho. Muito bom, se vocês dois trouxeram uma fala sobre impacto, né? Quando você deixa de olhar para o seu umbigo e o que é que você causou na vida daquela pessoa, ou como é que você levou aquela organização para o passo seguinte, né? Quando a gente realmente deixa de olhar só para o nosso quadrado aqui e a gente consegue impactar as pessoas, de alguma maneira, o mundo ali onde a gente está atuando, onde a empresa está atuando. Queria agradecer muitíssimo a vocês, como eu falei aqui, achei uma partilha generosa, Ivan, por mais partilhas assim, né, Arthur? E Arthur, com todo o know-how dele, quando a gente fala de gente, de gestão, que acho que é um pilar muito forte que você abraça e atua fortemente aí no teu dia a dia. Então, agradecer imensamente a vocês dois e convidar a todo mundo a acessar, se inscrever, curtir e acompanhar os próximos episódios da gente no Plano Business, podcast que inspira pessoas e impulsiona negócios da Unimed Fortaleza.